Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Após uma pausa aí nos trabalhos, né? Fiquei um tempinho distante aí do YouTube, mas porque a vida é assim mesmo, né? Esse canal é um canal onde eu sozinho, como sempre digo, eu tenho que editar tudo, construir roteiro, editar vídeo, enfim, não tenho aqui o cacife para ter uma equipe, para ter tudo aí que poderia me ajudar muito a evitar horas de trabalho. Aí junta trabalho com faculdade, eu venho aqui de vez em quando conversar com vocês, espero que daqui para frente de maneira mais sistemática. Bom, pessoal, muito bem. Vamos direto aos assuntos que nos interessam, né? Hoje a ideia que eu trago para vocês é a gente discutir mais o Ratzel. Já temos vídeos aqui no canal discutindo o pensamento do Ratzel, mas eu gostaria de trazer mais uma vez esse pensador para a gente trabalhar um pouco, né? Eu acho que, particularmente, a história do pensamento geográfico ela não é tão bem trabalhada. Acho que a gente, vindo mesmo do fato de que, por exemplo, um geógrafo clássico como Ratzel não tem sua obra traduzida para o Brasil, a não ser alguns textos, né? Só para a gente ter ideia, só a antropogeografia do Ratzel tem mais de 700 páginas em alemão, e a gente tem trechos dessa obra traduzidos aqui no Brasil, que é, na verdade, o que eu vou focar com vocês na discussão hoje, né? Na verdade, hoje eu quero trabalhar com vocês um texto do professor Antônio Carlos Robert Moraes, fazendo uma discussão sobre o pensamento do Ratzel. Né? Esse texto, que é um texto já clássico, inclusive uma leitura obrigatória para o concurso de mestrado em Geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP, que é esse texto aqui, né? Inclusive livro da própria biblioteca, lá da Florestan Fernandes, aí da USP, né? Um texto sensacional que, na verdade, é uma coletânea de livros, né? A coleção Grandes Cientistas Sociais, que foi uma coleção, na época, organizada, coordenada pelo Florestan Fernandes, né? Que é aí o sociólogo que, inclusive, dá nome à biblioteca aí, a nossa grande biblioteca na Faculdade de Filosofia. Bom, muito bem. Então a ideia, pessoal, é o seguinte: o Antônio Carlos Robert Moraes, ele tem um texto, como era típico dessa coleção, que trazia textos de pesquisadores, professores que já vinham trabalhando um pouco com o desenvolvimento do pensamento de alguns autores, né? E esse texto que abre este livro aqui é a Antropogeografia de Ratzel, indicações e os textos selecionados, né? Uma discussão sobre os textos que foram selecionados aqui na obra. Bom, o que eu quero fazer com vocês hoje não é uma leitura estrutural, como muitas vezes eu faço, né? Muitas vezes o que eu faço aqui no canal, eu trago o texto, acho que é uma maneira da gente se manter fiel ao pensador, né? Trago o texto e a gente discute em cima do texto uma série de questões. Dessa vez não. Não vai se tratar aqui da gente fazer uma leitura estrutural, destrinchar parágrafo por parágrafo que o autor quis dizer, poderia até ser. Mas o que eu resolvi fazer é o seguinte: eu tenho muitas anotações, né? Porque quando eu estudo eu costumo anotar uma espécie de fichamento desses textos. Então, o que eu resolvi fazer, ao invés de deixar esses fichamentos, essas anotações escondidas, guardadas só para minha consulta diária, eu resolvi como uma maneira de divulgar a própria geografia que eu pudesse trazer essas anotações. Então o que eu faço é, através de alguns cadernos, eu desenvolvo algumas anotações e esse texto inteiro, por acaso, eu tenho ele aqui anotado. Então a minha ideia é trazer esse conjunto de anotações que pode ser que apareça um pouco como anotações esparsas, mas não, que mantém uma certa unidade na discussão, como nós veremos, né? Então, acho que esse texto do professor Antônio Carlos Robert de Moraes ele é excelente para a gente pensar o Ratzel. O Ratzel é um geógrafo alemão do século XIX, como vocês bem sabem, já tem um vídeo aí no canal, mas é um vídeo que tenta traçar paralelos filosóficos com a obra do Ratzel, né? Então a gente, por exemplo, investigou a importância do Aristóteles ou do próprio Auguste Comte, assim como de diversos outros filósofos, para a gente entender algumas implicações filosóficas no pensamento do Ratzel, né? Então é um geógrafo que, de fato, né, como vamos perceber aqui, o próprio Antônio Carlos Robert Moraes coloca, é um geógrafo que introduz inicialmente a ideia de uma geografia humana com seu objeto delimitado, né?
Então, se hoje a gente fala de geografia humana e se pode trabalhar nesses termos, devemos agradecer necessariamente ao Hatzel, né? Agora, é claro que muito se fala da obra do Hatzel e, de fato não temos tudo traduzido, mas também é muito importante dizer, por exemplo, uma obra como a Antropogeografia é uma obra muito exaustiva e que talvez nem tudo que esteja ali, é claro que para um pesquisador que vai mais especificamente trabalhar o pensamento do Hatzel, tudo é importante, mas nem tudo que está ali a gente tem que tomar como basilar. Por quê? Porque era muito comum na época do Hatzel e no próprio Vidal de Lablache, né? E, inclusive até hoje, né? É muito comum aqueles estudos, aquelas monografias regionais, onde a gente podia ver a aplicação da teoria geográfica na compreensão dos aspectos do mundo naquele momento. Então, na verdade, existe uma geografia descritiva muito forte no pensamento do Hatzel. Então é de fato aquele negócio de você pegar lá a África e ficar, bom, aqui está isso, aqui está aquilo, e esse povo vive dessa forma, uma descrição. Que muitas vezes, isso é o próprio tom que o professor Antônio Carlos Robert Moraes traz nesse livro aqui, traz um tom um pouco de algo muito empobrecido. Por exemplo, nesse próprio livro aqui, da coordenação do Florestan Fernandes, o terceiro capítulo é um texto chamado A Córcega, Estudo Antropogeográfico, que o Antônio Carlos Robert Moraes resolveu que seria interessante colocar esse estudo, né, acrescentar esse estudo ao livro, com a maneira da gente ter contato com uma dessas monografias. E o próprio Antônio Carlos Robert Moraes fala, ao longo desse texto, dessas implicações de empobrecimento desses estudos monográficos, né, quer dizer, muito descritivos, onde inclusive aquela teoria riquíssima muitas vezes se perde numa descrição muito supérflua. E veja bem, isso daí é bem típico da nossa geografia ainda hoje. Eu acho que é um grande problema quando a gente trabalha com aquelas monografias regionais extremamente descritivas. Acho que esse não é o papel da geografia, né? Quando a gente faz isso, a gente se coloca mais uma vez num papel de subserviência das nossas ciências demais, ciências humanas, né? A geografia, ela tem que ser uma ciência voltada não para a descrição, porque a descrição é o elemento básico da ciência, mas justamente para a análise. E nossa análise depende de aspectos filosóficos, metodológicos, que muitas vezes nessas monografias se perdem num emaranhado de questões mal colocadas, né? Então acho que a gente precisa trabalhar bem a teoria geográfica, não tem como escapar. Então, assim, a ideia, eu não sei se em um vídeo você é capaz, a minha ideia foi desenvolver 4 vídeos só para falar, 3 ou 4 vídeos, né? Acho que 3 eu até consigo, para falar um pouco sobre essas teorias do professor Antônio Carlos Robert Moraes analisando o Hatzel, né? Porque eu percebi ao longo, né, da leitura e releitura desse texto que ele poderia se dividir em 4 momentos, em 3 momentos chaves, pelo menos, né? Um momento inicial, onde há uma exploração do próprio Hatzel em determinações gerais do seu método e do objeto. Então, é uma primeira parte, Antônio Carlos Robert Moraes realmente está mais dedicado a analisar como se dá a relação entre a perspectiva de objeto e a perspectiva metodológica de método em Hatzel. Inclusive, é uma questão colocada pelo próprio Antônio Carlos Robert Moraes, que são conflitantes. Essas duas coisas entram em conflito, gerando uma série de ambiguidades na obra do Hatzel, né? Num segundo momento, eu vejo nesse texto um processo de aproximação com conceitos basilares, né? Então, num segundo momento, que se inicia, na verdade, a partir de uma determinação do pensamento do Hatzel, a partir do seu contexto histórico, marcado ali pelo final do século XIX, pela Guerra Franco-Prussiana, por uma aproximação das suas ideias com certas noções do que era o próprio Estado alemão se consolidando na época, o Antônio Carlos Robert Moraes inicia um processo de investigação desse contexto e se aproxima determinando alguns conceitos importantes na obra do Hatzel, como o conceito de espaço vital, o conceito de território, o conceito de Estado. E num último momento, que eu até entendi como um momento à parte desses demais, né? O professor Antônio Carlos Robert Moraes faz uma última discussão sobre a própria ideia de espaço geográfico no pensamento do Hatzel. Então, é basicamente isso, né? 3 momentos que eu vejo. Um momento mais introdutório, onde se discute as principais influências no pensamento do Hatzel, como a gente vai ver, são influências que vão ser colocadas a nível do positivismo, da ecologia, da teoria da evolução e da filosofia. Depois a gente tem um segundo momento, então, onde é tratada a ideia de teoria da história
em Ratzel, né? E do qual, a partir desse, a gente se aproxima um pouco desses três conceitos possíveis a serem analisados na sua obra. E por fim, a gente tem aí o momento que é a geografia para Ratzel, né? Então, acho que isso num texto que não é muito longo, porque a gente vê aqui que, basicamente, ele vai da página 5 até a página 28. Mas vejam bem, um professor do calibre do Antônio Carlos Robert Moraes é muito difícil. Eu vejo no Moraes, né, uma capacidade de articulação e de exposição dessas ideias muito grande e se aproxima de alguém que eu tenho um carinho enorme, que é a Marilena Chauí. Né? Eu acho que eles dois têm uma. O nosso Antônio Carlos Robert Moraes é a Marilena Chauí da geografia, né? Mais ou menos isso, né? Se é que a gente pode estabelecer comparações assim, mas no sentido de que eu vejo que o Antônio Carlos Robert Moraes ele tem um poder de explicação, de apresentação e de compreensão, né? Porque ele consegue compreender tudo aquilo que está, né, perdido na obra do Ratzel, ele coloca de uma maneira tão fluida e tão interessante de ser lida, né, que eu acho muito interessante a gente fazer um debate profundo sobre esse texto, né? Até porque é um texto de mestrado aí na universidade, então já apresentando possibilidades para quem está querendo mestrado aí na geografia. Mas não só isso, para todos que têm interesse aí em discutir o pensamento geográfico que existe, né? Existem pensadores da própria geografia, não são só filósofos ou historiadores, os geógrafos estão presentes pensando o espaço. Muito importante a gente lembrar disso, parece que às vezes se esquece, né? Uma coisa tão básica como essa. Bom, então vamos lá, vou começar, essa daqui foi uma apresentação mais da minha proposta, né? Eu acredito que entre 3 ou 4 partes esse texto poderia ser desenvolvido. Talvez o que dê mais unidade seja falar de 4 partes, né? Primeiro as influências filosóficas, e, e científicas no pensamento do Ratzel, depois uma teoria da história no Ratzel, depois a apresentação de 3 conceitos fundamentais e, por fim, a gente poderia falar numa espécie de discussão a respeito do conceito de espaço geográfico. Isso em 28 páginas, vejam só, né? Mas, claro, muitas implicações ao longo do texto. Então, claro, vou começar aqui com o meu conjunto de anotações, né? Vocês podem ver que, né, deu muito pano para manga. É claro que isso daqui são as anotações gerais do texto do Ratzel, mas que eu não me resumo a isso. É claro que a gente discute em cima das próprias anotações. Então vamos começar. Primeiro de tudo, é interessante notar como o Antônio Carlos Robert Moraes coloca o fato de que, para Ratzel, a geografia se dividiria em 3 grandes áreas. Né? Você teria uma primeira área, que é a geografia física, que é aquela área da geografia, que é voltada justamente para os estudos daqueles aspectos que nós tomamos como físicos naturais. Né? É sempre bom lembrar o conceito de physis. Né? Quando a gente fala de geografia física, a gente está retornando à noção de física, e a física do grego, vocês sabem bem, né, que do grego física significa natureza. E que, portanto, a gente está fazendo uma discussão, quando a gente fala de geografia física, a gente está falando de uma geografia que está tratando da natureza. O que é esta natureza? Isto é uma questão complicada, né? É difícil da gente determinar. Não será nesse vídeo que eu farei essa discussão, mas já estou com todo o script preparado para a gente discutir o conceito de natureza aqui no canal. Né? Principalmente a partir de uma perspectiva marxista. Mas é claro que quando a gente fala de geografia física, nos termos do Ratzel, a gente está falando de uma natureza que é tomada por um aspecto positivista. Não é? E com positivista, o que nós queremos dizer aqui? O positivismo é uma teoria filosófica criada no século XIX, né, por Augusto Comte, né, na passagem do 18 para o 19, vai ganhando a dimensão, esse positivismo, né, sua dimensão de carga teórica. E o positivismo, ele traz uma série de considerações. Não dá para eu falar tudo aqui agora, claro, mas vamos considerar apenas algumas delas. Primeiro, Augusto Comte entendia um certo progresso na história, e justamente a sociedade positiva, a sociedade do progresso, seria aquela sociedade que viria a substituir aquele modelo anterior de pensamento marcado pela metafísica. Então, Comte ele considerava algumas etapas no desenvolvimento do pensamento ao longo da história, e ele compreendia que o espírito positivo é aquele espírito que viria a substituir o espírito metafísico. Isso tem implicações importantes. Né? Uma primeira implicação, que seria de ordem filosófica mais clara, seria o fato de que há uma tentativa de se apropriar dos métodos das ciências naturais nas ciências humanas. Já é uma primeira
uma primeira implicação, né, que a gente pode ter aí. Porque justamente a metafísica, ela, ela, para Augusto Conte, ela se renderia, estaria rendida, né, a uma espécie de pensamento ainda muito marcado por confusões, né, ou por limitações. E de fato, vejam bem, o século XIX é um momento em que se faz muita crítica ao espírito metafísico, o que gera inclusive confusões teóricas importantes que levaram a metafísica a ser tida como algo extremamente problemático, né? A metafísica, hoje, por exemplo, entre os marxistas, falar de metafísica é quase um xingamento, né? O marxismo quer superar a metafísica. Eu vejo que muitas vezes esse debate é mal colocado. A metafísica ela não pode ser superada. Nem se trata disso, né? Quando a gente fala de superação, a gente está principalmente pensando na ideia de se apropriar de um conteúdo, lhe dotar um novo sentido, né? E não esquecê-lo. Né? Inclusive, é um grande problema com o próprio Ratzel. Parece que muitas vezes, como expoentes da geografia crítica, nós nos esquecemos que o princípio dialético de superação, ou seja, superar Ratzel não significa esquecer ou jogar Ratzel de lado. Significa se apropriar daquilo que Ratzel tem de interessante para, a partir daquilo, dotar de novo sentido uma análise geográfica. Né? Então, primeiro, para a gente pensar qual a implicação dessa geografia física, dentro aqui do pensamento do Ratzel, a gente tem que entender que ele toma essa geografia física para um espírito positivo, onde ele desconsidera a metafísica, ele vê a metafísica como algo problemático, ou seja, há uma crítica de Ratzel a esses princípios filosóficos metafísicos a partir da sua própria orientação positivista. E a metafísica é o quê? Todo aquele conjunto de tendências que até o século XVIII vigoram muito forte, onde se relacionava principalmente a algumas discussões que, para alguns filósofos, inclusive os positivistas, eram discussões insuperáveis, né? Ou seja, havia uma crítica muito forte de que, olha, vocês estão colocando essa discussão metafísica em certos termos que parece que são insuperáveis, parece que a gente pode discutir milhares de anos sobre isso, e de fato é o que ocorreu. Né? Se a gente pegar as discussões metafísicas desde os pré-socráticos, passando por Platão, são discussões irreconciliáveis. Né? Parece que há um obstáculo do próprio limite de pensamento na consideração dessas questões metafísicas. Né? E o espírito positivo, então, entende que tudo bem, pode existir essas discussões metafísicas num outro canto, mas no que diz respeito à ciência, a ciência não trabalha com a metafísica. A ciência ela tem que ser objetiva. Daí vem a própria ideia de fato social. Né? A gente, os sociólogos como Durkheim, né? O fato social é aquilo que é tomado pelo que é, né? Por uma espécie, né? De empirismo. Não é nem uma espécie, é empirismo de fato. É um empirismo que, vindo das ciências naturais, passa a atingir as ciências humanas na determinação do seu próprio método. Ou seja, é um empirismo que muitos autores vão chamar até mesmo de empirismo chato. Um empirismo que toma quase que o fenômeno por ele mesmo. Né? Quer dizer, as coisas como aparecem são as coisas como são e é assim que devemos analisar. Porque a metafísica buscaria determinar o conjunto de todos esses elementos da realidade num nível de discussão que levaria a uma abstração, procurando unidade entre esses elementos. Não é? Quando a gente fala do positivismo, isso acaba virando problemático. A gente tem um retorno a uma espécie de um empirismo que tenta considerar as coisas nos termos pelas quais elas aparecem. Então há uma crítica, né? E nesse sentido a geografia física ratzeliana, como as demais também, porque Ratzel não surge do nada, né? Tem o Humboldt antes dele, né? É uma geografia física muito explorada a partir de um sentido naturalista e um sentido das próprias ciências naturais. Ou seja, a ideia de natureza, no momento em que surge e se institucionaliza o pensamento geográfico, na Alemanha ou na França, é uma geografia física tomada por um conceito de natureza que é um conceito construído no interior das ciências empíricas ou as ciências naturais. Isso é importante, porque o conceito de natureza é muito complexo e a gente pode tomar ele a partir de construções metafísicas que trazem outros sentidos para a ideia de natureza. Inclusive, é uma grande questão que precisa ser debatida na geografia, como a gente, se apropriando desse conceito de natureza pelas ciências sociais,
como nós acabamos diminuindo o papel do sentido de natureza nas nossas discussões, né? Talvez a gente precisasse de uma construção teórica um pouco diferente. A gente vai ver no próximo vídeo aí que eu vou preparar para o canal que o conceito de natureza pode ser tomado, por exemplo, a partir de um ponto de vista ontológico, por exemplo. E que muitos marxistas se renderam ao conceito de natureza positivista, como é o caso do Lenin, também é um caso, certo? Então, essa ideia de geografia física, no Ratzel, a gente precisa ter sempre em mente que a natureza que está sendo trabalhada, essa natureza do ponto de vista de uma teoria do positivismo, se associando a essa relação com as ciências da natureza. Então, são essas três grandes áreas, né? Primeiro, geografia física. Segundo, a biogeografia. É claro que aqui há um elemento muito forte dos aspectos dos próprios geógrafos naturalistas, como foi o caso do Humboldt, né, que vão influenciar enormemente o pensamento alemão e que, de fato, começa a constituir para a geografia essa importante área da biogeografia. Né? Então, o Humboldt ele vem aqui para o Brasil, para a América do Sul, e ele, por exemplo, passa a analisar uma análise muito importante que a gente sempre lembra na geografia, o Chimborazo, né? Aquele monte vulcânico que a gente tem ali no Equador, e ele faz uma análise sobre a disposição da vegetação ao longo desse vulcão e como a altitude impacta diretamente a vegetação. Então, veja, é um estudo que, é claro, a gente pode retomar a ideia de cosmos no Humboldt, tudo bem, mas agora o Humboldt não vai ser o foco, mas a ideia dessa biogeografia é muito importante para o pensamento geográfico naquele momento. O próprio Ratzel, ele vai se apropriar muito do pensamento zoológico, né, da zoologia, né, para pensar, por exemplo, a ideia de espaço vital, certo? E diversos outros elementos. Isso, mais uma vez, indica, né, como, na verdade, esse pensamento positivista ganha muito espaço, mas é interessante notar como tem de um lado a geografia física e do outro lado a biogeografia, né? Como se a biogeografia fosse um campo autônomo, à parte. E essa biogeografia, necessariamente, então, ela nos leva à compreensão de que há, nesse caso, uma divisão no pensamento ratzeliano, onde talvez exista uma geografia física mais relacionada aos aspectos inorgânicos da natureza, como, por exemplo, o relevo, as rochas e o clima, certo? Então, quando a gente fala de geografia física, talvez a gente esteja pensando nesses aspectos inorgânicos. A biogeografia não. São os aspectos vivos, a fauna e a flora. Então, há dois elementos nesse estudo da natureza que se separam entre os elementos vivos e mortos. Entre os elementos vivos, a biogeografia faz seu estudo. Entre os elementos mortos, a geografia física faz seu estudo. Os mortos são os inorgânicos, os vivos os orgânicos, certo? Por fim, algo que vai mais nos interessar ao longo desse texto, que é a antropogeografia. Né? A antropogeografia, ela seria essa terceira grande área, inaugurada pelo Ratzel, onde você tem uma aproximação entre o elemento antropológico, o homem, né, com o elemento geográfico. Veja bem, isso daí eu chego até a explorar no outro vídeo sobre o Ratzel, mas é bom lembrar que essa ideia de antropogeografia ela é muito marcada num contexto alemão, certo? Pela própria discussão filosófica. Você tem Kant, que desenvolve tanto a antropologia como a geografia como ciências de síntese. O que ocorre é que, para Kant, a antropologia é uma ciência de síntese do homem, enquanto a geografia é uma ciência de síntese da natureza. São os aspectos naturais reunidos na geografia e os aspectos humanos reunidos na antropologia. Ciências de síntese, de contato, que unem os diversos conhecimentos naquela ciência, certo? Muito bem. Então, essas seriam as três grandes áreas para o Ratzel. Né? Depois, outro elemento importante. Vejam bem, nesse momento inicial do nosso vídeo, o que eu quero discutir com vocês é justamente as bases do pensamento ratzeliano. Né? A gente está vendo aqui como Ratzel pensa e quais são as influências no seu pensamento, certo? Muito bem. Uma segunda perspectiva de Ratzel é aquela perspectiva que a gente chama de telúrica, né? Que é a relação do homem com a Terra. Então a gente vai ver que Ratzel ele toma como um princípio fundamental a própria superfície terrestre. A superfície terrestre, que inclusive ele vai chamar de teatro. Teatro onde tudo vai ocorrer. Que é um termo que inclusive vai ser muito criticado, por exemplo, na própria geografia crítica. Essa ideia de teatro, será que ela está bem colocada? Está colocada nos termos corretos? Né? É algo para ser discutido.
Inclusive é até interessante chamar de teatro como um palco à superfície da Terra, porque nos permite uma aproximação com uma teoria estética, né? A gente pensar a questão da estética na geografia ser um elemento interessante, que o Hatzel abre essa possibilidade aqui, apesar de que ele mesmo não iria por esse caminho. Mas ao dizer que a superfície da Terra é um teatro onde tudo se desenvolve, abre importantes perspectivas teóricas para a geografia. Né? Pensar como teatro, a gente pode estar pensando justamente o modo como existe uma sociedade que mantém uma certa relação estética com a sua superfície. Certo? Seria muito interessante também. A gente vai ver então que para o Hatzel é na relação no conjunto de relações estabelecidas entre homem e natureza a partir dessa superfície que se desenvolve a sua teoria. Né? Então, essa perspectiva telúrica é uma perspectiva importante porque ela emerge com uma perspectiva de totalidade. A superfície terrestre é uma totalidade. Não significa que ela seja uniforme. Mas sendo uma totalidade, é no interior dessa totalidade que eu encontro essas relações. Por que é importante entender essa totalidade? Porque ela é o princípio pelo qual eu sempre vou retornar para fazer a minha análise. Não é? A superfície da Terra é o princípio pelo qual eu sempre retorno. Vou retornar. Bom, por onde eu começo para analisar a relação entre natureza e sociedade? Pela superfície, é ali, né? Essa é a perspectiva telúrica, uma perspectiva integrada, homem, natureza, superfície da Terra, onde eu consigo perceber esses pontos de contato, né, que são fundamentais para a análise geográfica. Né? Então, é claro que na superfície do continente africano a gente tem diferenciações, então, no Sahel é uma superfície, enquanto no deserto do Saara é outra superfície, nas florestas equatoriais do Congo é outra superfície, o que me permite iniciar a minha análise. Eu preciso começar daí. E não só, né, por todos esses aspectos, claro, né, não só pela fauna e flora, né, pela floresta, ou ser deserto, ou ser semiárido, né, pelo clima. Não, a gente faz uma perspectiva integrada. E o ponto de convergência disso seria a superfície da Terra, não é? Muito bem. Entramos agora nos objetos da antropogeografia. Quais são esses objetos da antropogeografia? Então, a antropogeografia é essa área que Ratzel irá propor no final do século XIX. Olha, ele vai dizer, a geografia tem essa área, que é a antropogeografia, onde eu pretendo analisar aqui, neste caso, as relações do homem com o seu espaço, certo? É aí. Né? O homem ganha centralidade nessa análise. Ele começa a ser o centro de uma discussão importante. Discussão que era tomada de maneira menos efetiva, né, em geógrafos anteriores. Então ele vai dizer a respeito do objeto da geografia que a gente pode pensar pelo menos aí três possibilidades. Inclusive possibilidades que mantêm uma hierarquia. Existe um objeto que é o central e dois outros que vão ser desenvolvidos a partir desse objeto central. O objeto central da antropogeografia seria as condições ambientais na produção da história humana. Veja, a gente vai chegar na discussão, mais uma vez, do determinismo. Existe determinismo quando Hatzel diz isso, né? Então, qual é o objeto central da antropogeografia? As condições ambientais na produção da história humana. Ou seja, como que o ambiente oferece certas condições na construção dessa experiência humana. Eu vou deixar essa discussão do determinismo mais à frente, porque a gente vai ver como o determinismo também surge, o que o Hatzel considera nesse determinismo, inclusive as críticas que Hatzel faz àqueles geógrafos que usavam o determinismo de maneira equivocada na sua época, certo? Primeiro vamos tomar de uma maneira bem descritiva, para ficar no espírito do Hatzel, né? Perspectiva central, né? Condições ambientais na produção da história humana, centro da discussão antropogeográfica. Segundo objeto, que então está submetido a esse primeiro, a distribuição das sociedades humanas no globo, da qual ele vai retirar uma implicação. Quando fala de distribuição, a gente está falando de localização. Onde que essas populações estão localizadas? Onde essas sociedades se localizam? Certo? E é claro que quando a gente fala de localização, a gente está pensando também em circulação. Quer dizer, por que se localiza ali? Bom, da onde elas vieram, para onde elas vão, como que esse espaço foi ocupado, certo? Então, distribuição das sociedades humanas no globo. Estariam elas, então, relacionadas a esse aspecto central, que é a primeira, que é o objeto central, que é a condição ambiental na produção da história humana. E vejam bem, quando ele fala, retornando para fazer um adendo a esse primeiro objeto, que são as condições ambientais na produção da história humana, quando ele fala
que existem condições ambientais na produção da história humana, já podemos adiantar aqui. Ratzel está pensando uma teoria geográfica da história. Ele vai explicar a história a partir da geografia, certo? Então, retornando ao segundo objeto, distribuição das sociedades humanas no globo, mais investigação de sua mobilidade, estudo das migrações. Ou seja, como essas sociedades, onde elas estão localizadas, mas como elas também circulam nesses espaços, certo? Um ponto importante. A gente vai ver que esse ponto não é brincadeira, não. É muito importante para o Ratzel, para pensar até a sua teoria política, não é? Quando ele vai pensar a sua teoria política, a questão da mobilidade é fundamental. A tendência da expansão dos povos, do contato entre culturas, do espaço vital, já vamos ter em mente isso. Estudos sobre como, então, continuando, quando ele fala da investigação de sua mobilidade, das migrações, ele está falando um estudo sobre como os fatores ambientais afetaram a distribuição dessas sociedades. Ou seja, para Ratzel, o que faz com que essa população se localize onde se localiza e se distribua da maneira que se distribuiu e circule da maneira como circula, vem desses fatores ambientais. Que, claro, a gente pode colocar em questão aqui. É claro que quando a gente fala dos fatores ambientais, ainda para o Ratzel, e daí o empobrecimento decisivo da ideia de determinismo, né? Quando a gente fala desses fatores ambientais, o Ratzel ele não toma de uma maneira extremamente mecânica, como muitos colocam. O clima é assim, afetou dessa forma. Existe uma tendência a se considerar algo do tipo, mas o próprio Ratzel é muito crítico a tomar de uma maneira que a gente diria chapada, né? Superficial. Não é assim. Né? Tanto Ratzel ele vai pensar, inclusive, como os fatores da cultura e como os fatores da técnica. Ratzel já está pensando isso, algo que Milton Santos depois também vai trazer, claro, de uma maneira mais organizada e mais profunda, né? Mas o Ratzel ele já está pensando nessas questões. Então não é direto. Quando ele fala as condições dos fatores ambientais, não tomem isso de maneira direta. Ele está falando como esses fatores ambientais condicionam uma determinada sociedade que já existe em relação à sua cultura, em relação às suas técnicas, em relação à sua riqueza. Então, aí você vai, claro, falar, isso daí parece muito o possibilismo do Lablache. Pois é. Por quê? Porque reduzir a discussão do Ratzel a determinismo e do Lablache a possibilismo é uma grande idiotice. É você reduzir uma discussão que esses próprios autores não colocaram nesses termos, certo? Então ele continua. Estudos sobre como os fatores ambientais afetaram a distribuição dessas sociedades. Compreender a perspectiva histórica da mobilidade com base nos fatores ambientais, certo? Então, compreender a perspectiva histórica da mobilidade com base nos fatores ambientais. A gente vai ver que há uma relação entre esses dois fatores, certo? Que é o fator humano e ambiental. Terceiro objeto da antropogeografia, estudo da formação dos territórios. Então, num primeiro ponto, seria condições ambientais na produção da história humana. Segundo ponto, distribuição das sociedades humanas no globo. E o terceiro, estudo da formação dos territórios. Quase de maneira hierárquica, poderíamos colocar esses pontos, né? Primeiro pensando nas condições ambientais, depois pensando a condição desse ambiente na distribuição das populações, sua localização e circulação. Por fim, como que tudo isso impactou na formação dos territórios. A gente vai depois discutir o conceito de território em Ratzel, ainda a gente está tomando ele sem nem saber o que é. Né? Mas depois, quando a gente discutir o que é território em Ratzel, fazer uma descrição detalhada disso, a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Muito bem. Crítica ao conceito de determinismo. Como Ratzel critica, então, o determinismo? Veja, Ratzel é um crítico do determinismo. Uma questão importante a ser colocada, né? Porque a gente toma ele como determinista. Ele vai criticar o modo como certos pensadores vão colocar o determinismo em sua época. Então vamos lá. Ratzel não considerou de maneira absoluta a natureza como determinante dos homens. Veja bem, a gente geralmente coloca nesses termos. Tendo até mesmo considerado diversos outros fatores histórico-culturais. Então, Ratzel ele não ficou preso somente nas determinações da natureza, mas há uma consideração dos fatores histórico-culturais nessa relação com as condições do ambiente. Parece o possibilismo do Lablache? Pois é. Veja, trabalhar nesses termos, desses conceitos, é um grande reducionismo. Ratzel chegou até mesmo a criticar o determinismo, tomado de maneira simples e imediata. Né? Isso na geografia do homem, né? Do Ratzel. Quer dizer, o determinismo
para Ratzel era muito problemático quando ele era tomado numa relação mecânica. E veja que o próprio Ratzel é positivista. Ele teria tudo para considerar uma relação até mecânica, mas ele não considera. Ou seja, aquela ideia de faz muito sol, então tem muita vegetação, né? Disponibilidade de sol com umidade, você tem uma vegetação exuberante, por exemplo, uma floresta tropical. E nessa floresta tropical, é claro que a disponibilidade de alimentos em excesso levaria as pessoas a serem preguiçosas. Ratzel não colocava dessa maneira. Isso daí seria colocar o determinismo de uma maneira imediata. O Ratzel considera as condições históricas daquela sociedade. E a maneira como essas condições vão impactar na maneira de se relacionar com a natureza. A gente vai ver que isso não levou Ratzel a emitir pensamentos plausíveis. Ele ainda vai emitir muita bobagem. Por exemplo, ele vai colocar o fato da natureza na Europa, porque está localizada numa zona temperada, e porque a gente vai retomar isso mais à frente, né? Mas porque determinadas condições surgem na Europa, a Europa é o centro colonizador do mundo, certo? Então, ele considera ainda aspectos históricos, apesar de que leva pela ideologia, que é muito marcante no seu trabalho, que é a ideologia do surgimento do Estado alemão, de um eurocentrismo muito forte, leva ele a tomar caminhos equivocados, certo? Mas a gente vai retomar isso. Como o homem é considerado em Ratzel? Então já vimos que essa ideia de determinismo é melhor a gente abandonar essa ideia. Ratzel não usa esse conceito na sua obra. Da onde veio então o conceito de determinismo? Veio de um historiador, Lucien Febvre. Ele que vai, a partir de uma análise das discussões entre Lablache e Ratzel, considerar Lablache como possibilista e Ratzel como determinista. Então, nenhum desses dois autores usavam esses conceitos. Eu acho muito problemático a gente utilizar conceitos que esses autores não utilizaram para falar da própria ideia deles. A gente até pode? Pode, mas acho reducionista nesse caso. Até porque aquele era um momento em que as ciências sociais vieram a se afirmar, né? As diferentes ciências sociais. A história, então houve um grande embate. História de um lado, as ciências sociais de outro e a geografia de outro. E a geografia foi, desde então, estigmatizada como uma ciência natural, não é? E uma ciência quase que do planejamento, né? Que está ali a serviço do Estado, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista natural, da natureza. Então, assim, é um momento em que essas diferentes ciências estão se institucionalizando e querendo o seu espaço, e vem desde aí a recorrente tentativa de simplesmente excluir a geografia dos debates. A geografia é deixada de lado. Até hoje, né? A crise na geografia é essa. A crise na geografia vem do fato de que nós nos colocamos na posição de não nos considerar importantes nesses debates. E como que a gente se coloca? Ao não fazer o trabalho de fato, ou seja, trazer a filosofia numa investigação mais rigorosa, continuar se mantendo naqueles aspectos primários de descrição, que é um grande problema, certo? Homem em Ratzel, como o homem é pensado na teoria ratzeliana? O homem em Ratzel, ele vai ser pensado como dotado de liberdade e não tomado completamente pelas influências determinantes do ambiente. Vejam bem, mais uma vez, o homem em Ratzel, para já juntar com a ideia do determinismo, o homem em Ratzel, ele não é tomado completamente pelas influências do ambiente. Veja aí, então, como é mais complexo o pensamento do Ratzel, né? Dotado de liberdade. A gente vai depois, mais à frente, retomar o conceito de liberdade. A gente vai ver que a ideia que Ratzel utiliza para a liberdade abre espaço para uma justificação do escravismo colonial. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, quando Ratzel coloca que o homem é dotado de liberdade, não tomado completamente pelas influências determinantes do ambiente, a gente vai entrar aqui num novo princípio de análise. A gente vê analisando as perspectivas gerais do pensamento ratzeliano, essa é mais uma. Que é, quais são, então, essas influências para o homem? Quais são essas influências? O que determina, o que condiciona o homem em Ratzel, né? Então, vamos lá. Primeira influência para o homem são as influências do indivíduo. Claro que Ratzel está num contexto europeu, capitalismo, o indivíduo é central. Hoje em dia existem grandes críticas até à ideia de conceito de indivíduo. Eu mesmo faço muitas críticas nesse sentido. Acho que indivíduo é uma construção teórica, veio lá da. Acho não é, né? Veio lá do Michel de Montaigne, século XV, XVI, né? Se desenvolvendo, mas que cria o indivíduo é cultivado como uma ideologia na sociedade capitalista. O indivíduo não existe, né? Mas tudo bem.
Ratzel, né? O Ratzel ele vai dizer que o indivíduo é a primeira influência para o homem. Como que esse indivíduo é a primeira influência? Ele vai dizer, existem duas questões que devem ser consideradas no indivíduo como influência para pensarmos a humanidade. A primeira é o aspecto somático. Somático a gente vai entender aqui como anatômico, biológico. A primeira questão é que o indivíduo, o homem, é um indivíduo que é um ser biológico. O que isso quer dizer? Significa que esse homem ele tem fome, ele precisa de abrigo, ele precisa de água. Ou seja, mais uma vez, é uma influência positivista no pensamento do Ratzel. Reduzir o indivíduo ao seu ser biológico, certo? Por exemplo, ele vai dizer que existe também, e aí já é uma questão interessante no Ratzel, ele fala que há um aspecto psicológico, né? Só que ele vai colocar que esse aspecto não seria estudado pelos geógrafos, que é um grande problema. E desde então a gente não estuda esses aspectos psicológicos. A gente destruiu toda a perspectiva de juntar a psicanálise com a geografia, desde que a gente continua considerando essa premissa ratzeliana. Ou seja, o que interessa para o homem são seus aspectos biológicos. Claro que hoje, com a geografia crítica, há aproximações, mas não há uma teoria pela psicanálise para a geografia. Seria importante? Extremamente. A teoria crítica do século XX ela é marcada pela psicanálise, do início ao fim. Se a gente não considera, a gente perde um horizonte de análise importantíssimo. Mas vejam bem, então Hatzel está dizendo, primeira influência é o indivíduo, que é tomado pelo seu aspecto somático anatômico, enquanto os aspectos psicológicos não interessam à geografia. Segunda influência para o homem, ele vai dizer que é a constituição social. Então, olha aí, Hatzel tá, não coloca só o ambiente, mais uma vez, né? Recursos e riquezas disponíveis, certo? Essa constituição social, que se dá pelos aspectos biológicos, anatômicos, somáticos do homem, se relaciona com uma constituição social que diz respeito aos recursos e riquezas disponíveis. Inclusive, a maneira como essa sociedade produz a sua riqueza é importante. Né? Existem várias formas de produzir riqueza, certo? A gente vai ver que depois, lá na frente, mais à frente, a gente vai ver que o Ratzel separa dois modelos de sociedade. Uma que é mais primitiva, de acordo com o seu pensamento, e outra que é mais civilizada, né? A gente vai ver depois, certo? Mas é importante entender que essa constituição social diz respeito à maneira como esse indivíduo vai se apropriar de seus recursos e riquezas disponíveis, certo? Já tem aqui uma relação com o espaço. Os recursos e riquezas que estão no espaço. Mas não é só isso, é também a maneira pela qual ele se apropria disso. Terceiro, influência, constituição étnica. Ou seja, Hatzel também considera, inclusive ele tem um estudo exaustivo sobre essas constituições étnicas, né? Tem um livro enorme sobre isso. Um livro que foi feito, inclusive, não sei se vocês sabem, mas a antropogeografia ela foi feita inicialmente, no final do século XIX. Aí vem esse estudo sobre as raças humanas e depois é feita de novo, ela é refeita a antropogeografia com um volume adicional, vem um volume 2 para essa antropogeografia e modificações nesse volume um. Então seriam dois volumes de antropogeografia em 700 páginas, né? Quer dizer, eles nunca foi traduzido para o Brasil, a gente tem dificuldade de discutir o Ratzel, né, nesse caso. Muito bem, então o terceiro é a constituição étnica, condições de distribuição dos povos e seu impacto na mestiçagem. A gente depois vai, a gente está vendo aqui de maneira descritiva mesmo, já fazendo algumas análises, mas mais para frente vamos entender como o Ratzel entendia isso, né? A gente vai ver que ele considera a mestiçagem como algo bom. Que a princípio a gente poderia até dizer, pô, legal, é uma maneira progressista de enxergar, né? Porque a mestiçagem é algo bom. Ele foge das teorias racistas. A gente vai ver isso. Ele foge das teorias racistas dominantes. É até problemático discutir o racismo no Ratzel, porque ele foge dessas teorias. Mas ele, ao fugir, ele reconstitui a ideologia europeia no sentido de, ao colocar como benéfico, a gente cai numa armadilha. A gente vai ver. A gente pode cair numa armadilha. Né? Ao mesmo tempo que a gente considera benéfico, a gente abre espaço para dizer, bom, ele democratiza a reunião entre os povos, mas isso também justifica a colonização. A gente vai fazer esse debate mais à frente. Quarto elemento importante para pensar as influências para o homem, a organização do trabalho. Vejam aí, pô, esse é um marxista clássico, né? Organização do trabalho. Vejam bem, durante as discussões sobre o pensamento de Ratzel, ali entre a segunda e terceira internacional socialista, há uma tentativa, inclusive, de colocar Ratzel como uma influência importante para o marxismo.
que vem inclusive dessa própria ideia de organização do trabalho. Pô, mas Ratzel ali está pensando muito em proximidade com Marx, né? A organização do trabalho, né? Que vai se dar como estímulos e barreiras existentes à organização do trabalho. Que inclusive o Ratzel vai colocar no sentido de divisão do trabalho. A divisão social do trabalho é um elemento fundamental, o que mostra que Ratzel também leu Adam Smith, também conhece a economia política clássica, certo? Mas veja bem, essa questão de considerar o Ratzel marxista é um problema. E é um problema do método. Por quê? Porque no Ratzel, e aí a gente pode retomar até um texto clássico do Pierre Georges, lá no Geografia Ativa, o Ratzel, o método ratzeliano é um método das ciências naturais e positivista. Pode ser que no nível da análise se aproxime de uma teoria marxista, nesse ponto específico. Isso não quer dizer que ele seja marxista, né? Ou não quer dizer que necessariamente seu pensamento se enquadre para pensar o marxismo. A gente pode retirar uma coisa ou outra de interessante, mas não quer dizer que ele seja de fato, certo? Então, assim, no que diz respeito à concepção materialista, que foi o foco de uma discussão importante, o Ratzel ainda é um materialista mecanicista, porque ele toma a matéria pelo positivismo. Muitas vezes por uma relação causa-efeito com suas implicações. O que se desenvolve a partir de uma certa análise, como nós vimos, não é um determinismo imediato, de causa e efeito direta, mas que não considera o elemento historicizante como o marxismo vai considerar, certo? Então, há possibilidade de trazer o Marx para o marxismo, o Marx para o marxismo é bom, né? O Ratzel para o marxismo, não quer dizer que ele se enquadre completamente. A gente, para trazer Ratzel para o marxismo, deveríamos abandonar uma série de questões. Então, é a própria ideia de superação. A gente pega o núcleo daquilo que a gente acha importante e separa daquilo que a gente vê como problemático. E diz isso daqui pode manter, isso daqui não, certo? Para pensar o próprio desenvolvimento geográfico. Agora, é claro que quando a gente estuda Ratzel, não é só porque a gente quer superar Ratzel, mas porque a gente quer entender como a geografia se institucionalizou e como essa institucionalização reverbera até hoje no modo como o Estado age, como a universidade age, como a disciplina geográfica é proposta nas escolas. Essa é a ideia. Não é? Por isso é importante estudar Ratzel. Muito bem, quinto elemento. Então, quarto era a organização do trabalho, estímulos e barreiras existentes, que pode se dar, inclusive, na maneira como ocorre uma divisão do trabalho. Quinto é a formação dos estados, pela posição geográfica desfrutada. Então, há um quinto elemento nessa influência para o homem, que é a formação dos estados, e a gente vai ver que se destaca muito a questão da posição geográfica. No estudo que eu falei inicialmente sobre a Córcega, há muito dessa questão da posição. Né? Como que a posição da Córcega é um estudo de posição. Que inclusive Antônio Carlos Roberts Moraes vai entender como um estudo extremamente empobrecido. É pobre esse estudo da posição, parece que reduz todo um debate importante a uma coisa pequena, numa discussão que seria mais ampla, né? Muito bem, então, formação dos estados. A gente também não discutiu ainda o que é o conceito de estado. Mais à frente eu vou discutir com vocês, certo? Mas a formação dos estados que seria dada pela posição geográfica desfrutada. Isso daí implica várias questões. Por exemplo, a posição aqui é muito importante. Inclusive o Ratzel ele vai colocar que seria muito importante que os povos desfrutassem de um certo momento de estabilidade, de paz, para que eles pudessem florescer como grandes civilizações. Isso é dado, por exemplo, no caso da Europa, que na verdade é cheia de conflitos do início ao fim a Europa, né? Mas, por exemplo, o fato de que você tem territórios na Europa muito marcados por divisões montanhosas poderia favorecer certas estabilidades, em certos casos. Né? Também há uma disputa de recursos pelo território montanhoso. Também é problemático. Mas a posição dada, por exemplo, por uma certa disponibilidade de alimentos, uma certa disponibilidade de recursos, né? Alinhada a um relevo que favoreça uma estabilidade mais longa, de paz, né? Mais pacífica, poderia gerar, então, períodos mais longos de estabilidade. Isso influencia, então, o próprio homem, certo? Quer dizer, há um condicionamento do ambiente aqui. Né? Mas a gente vê que o tempo inteiro, nessas 5 condições que eu coloquei para vocês, para a gente relembrar, primeiro, o indivíduo, na sua constituição anatômica, somática, biológica. Segundo, a constituição social, a partir da maneira como esse homem se apropria de recursos e riquezas disponíveis. Terceiro, constituição étnica, né? Quer dizer, as condições de distribuição dos povos e seu impacto na mestiçagem. Quarto, organização do trabalho, estímulos e barreiras existentes, divisão do trabalho também, né? A gente viu.
que seria um desdobramento dessa quarta. E quinto, formação dos estados pela posição geográfica. A gente vê o tempo inteiro que ele está mediando, né, uma relação entre homem e natureza. E ele não coloca tão diretamente uma implicação causa-efeito. Natureza causa, homem efeito. Não. A gente vê que há uma relação quase de igualdade, onde o homem ele se apropria da natureza a partir do seu modo de vida existente, não é? E a partir disso cria os fundamentos da sua própria sociedade. E onde entram os condicionamentos naturais? Atinge suas necessidades através dos recursos, necessidades econômicas e sociais. Não há um determinismo estreito em Ratzel. Ou seja, tomar Ratzel a partir de um determinismo estreito, né? Onde a gente pensa aí, é causa e efeito, simplesmente, de um determinismo, tomar um empirismo chapado, superficial, é um grande problema. Muito bem, até aqui acho que tá bom para a gente pensar questões iniciais. Então, nesse vídeo a gente discutiu algumas questões relacionadas ao Ratzel a partir da sua como se divide a geografia, o que é a perspectiva telúrica, o que é antropogeografia e quais seus objetos. A gente viu que tomar Ratzel por um determinismo estreito é problemático. E a gente terminou vendo como o homem, então, como a teoria do homem em Ratzel destrói completamente essa noção de um determinismo estreito, ao colocar para o homem questões que transcendem uma simples relação causa-efeito entre ambiente e homem. Certo? A partir daqui eu vou retomar com vocês uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou retomar, a partir daí, a importância do Durkheim, do Comte no pensamento do Ratzel, né? Depois tentar entender o que é a abordagem materialista e por que ela não é dialética nem histórica, né? E aí começar a entrar no método. A gente até agora está vendo no nível do objeto, né? O objeto da antropogeografia e como esse objeto ele destrói essa possibilidade de entender Ratzel como simplesmente um determinista. A partir daqui eu vou retomar ainda algumas questões do objeto e começar a entrar em algumas questões do método, mas justamente para aqui para não deixar o vídeo tão cansativo, tão longo, certo? Então a gente tem aí um percurso longo para discutir a teoria do Ratzel. É claro que eu não estou rendido somente ao texto do Antônio Carlos Robert Moraes, por isso não é uma leitura estrutural. Eu estou fazendo comentários em cima dos comentários do Moraes a respeito da obra do Ratzel, certo? Então eu transcendo um pouco os limites do próprio texto, porque eu estou trazendo muitas vezes a visão crítica, como isso impacta a geografia hoje, o caminhos, né, possíveis para se pensar a partir do Ratzel e discussões, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem aí do canal, curtam um pouco os vídeos e a ideia é continuar discutindo algumas outras questões. Né? Eu vou trazer agora algumas questões sobre o conceito de natureza, né, na geografia. Vou trazer uma discussão sobre o que é ideologia na Marilena Chauí. Vou trazer psicanálise para relacionar com uma teoria crítica, para a gente pensar a geografia. E vou também falar algumas questões sobre a natureza do espaço, do Milton Santos. Então é o conjunto de vídeos que eu estou programando aí. Pode ser que dê tudo errado ou pode ser que dê tudo certo. Porque esse canal é caótico, como sempre foi e como é bom de ser. Como sempre, peço que vocês deixem seus comentários. Por favor, deixem seus comentários, porque eu vou fazer um vídeo comentando o comentário de vocês. E sempre que quiserem, todos estão convidados a participar do canal. Se você tem interesse em vir no canal, em conversar um pouco, né? A gente grava a nossa conversa e eu jogo no canal, certo? Para que a gente expanda um pouco o diálogo com os geógrafos ou com os historiadores, filósofos, quem for que tiver aí, tiver interesse. Tá certo, pessoal? É isso. Um abraço para todos, tudo de bom para vocês e até uma próxima.